Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no nosso videocast no meu canal do YouTube para trazer conhecimento para vocês, tanto para os nutricionistas quanto para as gestantes ou para as tentantes que por aqui passarem. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial, uma nutricionista top, para conversar sobre ganho excessivo de peso na gestação. Vamos falar bastante sobre isso. E a minha convidada é a nutricionista Paula Tait. A Paula é nutricionista formada pela Faculdade de Ribeirão Preto desde 2014. Então, olha a experiência que ela tem. Ela é pós-graduada também em nutrição materna e infantil, então é uma especialista com título, né? E melhor do que isso, ainda fez vários cursos de aperfeiçoamento, como curso avançado de nutrição e fertilidade, de diabetes gestacional, suplementação na gestação, suplementação em pediatria, programas de mentoria com foco em programação metabólica e gestação de alto risco. A Paula é uma aluna da minha mentoria também, né? Eu tenho o prazer de mentorar essa nutricionista maravilhosa que só traz aí orgulho. E o foco de atuação da Paula no consultório é o preparo para engravidar, infertilidade de casais e também gestação e principalmente gestação de alto risco. Não tem um dia que não bata uma gestante de alto risco na porta do consultório da Paula. Não é assim, Paula? Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada por Sim. você estar aqui. Claudinha, obrigada. Muito feliz aqui de estar fazendo parte, tanto da mentoria quanto para estar gravando esses vídeos aqui agora com você. Muito feliz mesmo e está sendo um prazer. Que bom. Bom, vamos conversar, né? Vamos começar conversando Vamos. aí. E eu anotei alguns pontos aqui para a gente ir conversando, né? Como evitar o ganho excessivo de peso durante a gestação sem prejudicar a saúde do bebê? É sobre isso que nós vamos conversar. Mas, Paula, começa falando para a gente um pouquinho sobre essa questão do ganho de peso na gestação. E principalmente que o ganho de peso na gestação, Claudinha, é uma das maiores preocupações da gestante. E sempre tem aquela dúvida: quanto que é o ideal ganhar, né? Se 8 quilos, se 11 quilos, se 16 quilos, quanto que realmente é o suficiente? E realmente, esse controle de peso na gestação ele é extremamente importante, pois a gente tem várias complicações decorrentes, né? De um ganho de peso inadequado, seja ele excessivo ou seja ele carente. Mas esse ganho de peso ele deve ser individualizado sempre. Não tem como a gente colocar todas as gestantes dentro de uma faixa de ganho de peso sem considerar vários outros fatores. Como, por exemplo, quando a gente pensa em uma gestante onde ela tem baixa estatura, será que ela tem que ganhar o mesmo peso de uma mulher mais alta? Não, né? Então, por isso que essa individualização aí ela é de grande importância. É verdade. Se a gente pensar que mulheres que têm menos de 1,5 m já têm um risco isolado, isso de acordo com dados do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Diabetes, ela já tem um risco isolado para ter diabetes gestacional, abaixo de 1,5 m, né? E se a gente pegar aquela faixa de ganho de peso para gestante, mesmo que ela tenha 1,52 m, 1,55 m, não dá para ela ganhar o máximo daquela faixa de ganho de peso, né? Então, assim, meu Deus, então, tudo que a gente tem na literatura, seja na caderneta da gestante, mas está dentro daquela faixa ali, então está tudo certo? Não é assim, é como a Paula falou, é a individualidade, né? Porque às vezes não é também só a altura, né, Paula? Tem a questão do quanto ela traz de peso, porque tem gestante que está muito magra, está com IMC lá para baixo, então a gente precisa que ela ganhe um pouquinho. Mas também tem gestante que tem uma altura boa, mas ela está acima do peso. Essas aí nós vamos ter que segurar mais um pouco. Mas eu não vou falar mais, não, que eu já estou tomando a fala dela. Meu Deus, eu convido a pessoa e já estou aqui falando. E A até gente pensando na empolga, gestante, né? imagina, Claudinha, sempre aprendo sempre com você.
Ô, Claudinha, até pensando, né, que eu atendo bastante também, por exemplo, gestantes que treinam muito, né, que tem a musculatura, então a gente não consegue colocar ali o mesmo ganho de peso de uma que não faz academia, que não tem uma musculatura, né, que a gente sabe que pesa mais. Então a gente tem que avaliar um todo ali, tem que ser realmente bem individualizado tudo. É isso mesmo. E o que que é ganho de peso excessivo na gestação? O que que é isso? Bom, a gente tem as guidelines, né, do Instituto de Medicina, que é utilizado pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que tem aquela tabela, né, onde tem a faixa de ganho de peso, que vai depender daquele IMC prévio dessa gestante, aquele IMC que ela estava no momento que ela engravidou. E aí o ganho de peso excessivo, ele refere-se a um aumento de peso que ultrapassa essas recomendações, né, daquela tabelinha ali. Então, pelas guidelines, é isso, né? Só que, falando dessa individualização que a gente estava falando, né, por exemplo, na minha prática clínica, eu não utilizo aqueles valores dessas tabelinhas, porque eu acho que o ganho de peso, ele é muito alto na maioria dos casos ali, né, comparando com essa tabela. Então, o cálculo de ganho de peso, ele tem que ser também sempre individualizado, né? Por exemplo, tem casos de gestantes obesas que não ganhou peso nenhum, começou com peso, no final da gestação continuou com o mesmo peso, né? Só que aí é onde a gente tem que acompanhar, por isso que a gente tem que ser especialista, né? Tem que acompanhar ali no ultrassom, o ganho de peso do bebê, as medidas, né? Para ver se está tudo realmente certo. E aí, por que que isso acontece? Por exemplo, numa gestante obesa que chega no final da gestação ali e está com o mesmo peso. Porque quando ela inicia o acompanhamento, melhora a qualidade da alimentação, né? Melhora todos os hábitos, acaba perdendo peso, que aí acaba se igualando com o peso do bebê, da placenta, líquido amniótico e etc, né? E um ponto importante de estar falando, Claudinha, né, sempre é que não se faz dieta de restrição na gestação. Então, a gente não deve forçar essa perda de peso. Ele deve vir apenas como uma consequência, né, de uma melhora da qualidade aí dessa alimentação e não de uma dieta restritiva, né, que aí sim vai ser prejudicial para esse bebê. Verdade. Ou seja, a gente está trabalhando com qualidade da alimentação. É que às vezes a gestante, Paula, me corrija se eu estiver errada, às vezes a gestante ela chega comendo tão mal, ela come tantos processados, ela come muito carboidrato, o dia todo um desequilíbrio, né, nessa Sim, alimentação. E quando a gente corrige de forma qualitativa, sem fazer restrição, né, ah, não pode isso, não pode aquilo, é, ela acaba controlando esse ganho de peso, às vezes ela acaba perdendo um pouco de peso, sim. como você falou, sem passar fome, sem ter restrição dos nutrientes importantes, né? E aí, quando a gente acompanha o ultrassom do bebê, como você falou, ele está crescendo lindamente, isso não compromete. Lindamente. Ao Sim, contrário, né, você que atende as gestantes de risco aí, você sabe que muitas vezes, quando chega paciente, gestante para gente com bebês com restrição de crescimento ou queda de percentil, muitas vezes é por uma alimentação inadequada, por medo de ganhar peso, porque alterou a glicemia, vai lá e corta o carboidrato e faz do jeito que acha que deve, e aí a gente tem complicações. perfeito. É realmente isso, assim, principalmente do diabetes gestacional. Chega a falar assim, nossa, mas diabetes não vai aumentar o peso do bebê? O bebê, como que eu tô com restrição por conta disso? E além do que, vem comendo fruta, 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 fruta também, né? Achando que é super saudável. Enfim, a gente vê realmente muito, muito isso na prática. Pois é. E aí, muitas vezes, é, os profissionais esquecem, né, que fazer essa restrição não vai, fazer com que ela controle a glicemia, ou, né? Não, é assim, um mecanismo tão complexo que acontece, né, que um especialista é que consegue entender e orientar da melhor maneira possível.
né? Então, muitas vezes, igual você falou, às vezes acha porque está com diabetes gestacional que essa criança vai crescer muito. Muitas vezes essa criança tem restrição de crescimento no diabetes gestacional. Por quê? Por causa de lesões endoteliais causadas pela inflamação do sobrepeso, da obesidade, do consumo exagerado do carboidrato, né? Pois é. Então tem alguns mitos assim também que é importante a gente ir tirando isso da cabeça das pessoas, né? E mostrar realmente por que é tão importante o acompanhamento nutricional, né? Sim. E por que, Paulinha, que é tão importante controlar esse peso durante a gestação? Tem complicações? Sim, sim. Então, assim, é importante para a gente garantir, né, a saúde dessa mãe também, né, e do bebê. Um ganho de peso adequado ajuda a reduzir o risco, né, dessas complicações, como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento, o parto prematuro, né, e também problemas futuros na saúde desse bebê, né, que foi o que você disse, questão sobre a inflamação, né, sobre essa obesidade. Então, tem vários fatores aí que influenciam e ajuda aí a reduzir esse risco de complicação quando a gente controla esse peso, né? E muitas vezes a gestante ela pensa muito só nesse controle de peso e onde faz essas restrições, né, desnecessárias, né? Então, assim, a nutrição na gestação, eu falo que o controle de peso é só uma consequência de toda mudança, de toda melhora que a gente faz, né? E não o objetivo, vou fazer um acompanhamento nutricional somente para o controle de peso. Não, ele é consequência, né? Ele é extremamente importante, mas também a gente consegue trabalhar com tudo ali. Ótimo, é isso mesmo. Tá bom. Então, o que que a gente faz para evitar esse ganho de peso? O que que as gestantes têm que fazer? O que que o nutricionista que está aqui ouvindo, né, esse nosso bate-papo, o médico, o obstetra, enfim, o que que ele precisa pensar, né? Como que a gente evita esse ganho de peso? Calorias, proteínas, carboidratos, enfim, conta pra gente. Vamos falar primeiro da caloria, Claudinha, que é o que todo mundo pensa. Né? Primeiro momento, só a caloria importa, só que não, né? Então, assim, nesse primeiro trimestre, a gente não deve aumentar a ingestão calórica. Então, o ideal é não ganhar peso nesse primeiro trimestre, né? Muitas vezes até perde peso, igual foi que a gente falou. Então, pensar em aumentar as calorias a partir do segundo trimestre, né? E aí tem a questão da individualização também, né? Da individualidade, mais cerca de 300 calorias, mais ou menos no segundo, e terceiro trimestre, cerca de 500 calorias. Nada sobre aquela questão de comer por dois, né? Que é o que todo mundo pensa. Então, pensando em calorias, né? É isso. E sobre os carboidratos agora, que é o que todo mundo também tem medo e acaba restringindo. Então, quando a gente pensa em controle de ganho de peso, muitos querem restringir esse carboidrato, e aí é onde a gente precisa tomar muito cuidado com essa restrição. Por quê? Restringir esse carboidrato, a gente pode faltar energia para o bebê, né, e para essa gestante. É quando a gente vê aquela gestante extremamente cansada, né, e um dos motivos pode ser essa falta de carboidrato na dieta. E aí, outra coisa, quando a gente restringe esse carboidrato, que a gente acaba aumentando em outro nutriente, que no caso, muitas vezes é a gordura, né? E esse tipo de dieta a gente não pode fazer durante a gestação, né? Nenhum tipo de dieta de restrição, na verdade, para questão de compensação. Então, pensando em calorias, a gente deve aumentar nos trimestres e esse aumento vai ser na proteína, né? Reduzir um pouco o carboidrato e a gente vai aumentar na proteína. E sempre também pensando em priorizar carboidrato de bom índice glicêmico, né? E carga glicêmica. Isso. E aí, para os nutricionistas que estão assistindo aqui, pensar que menos de 40%, né, de carboidratos não é interessante na gestação. Alguns autores, alguns, né, artigos trazem aí, alguns guidelines trazem 45% de carboidrato, não menos do que isso. Mas a gente tem alguns artigos bons aí, mostrando que 40% pode ajudar em casos de
ganho de peso excessivo, no caso diabetes gestacional, para maior controle glicêmico e de ganho de peso também, né? Então, Uhum. quando a gente está falando no controle de carboidrato, a gente pode pensar numa pequena redução, porém não uma redução drástica, né? E se a gente Prático. somar ali não menos do que 165 gramas de carboidrato por dia, mais ou menos isso, né? Uhum. E o carboidrato de qualidade, como a Paula falou, pensar no índice glicêmico, na carga glicêmica, no índice glicêmico do alimento, na carga glicêmica da refeição. Então, quem consegue fazer isso, quem consegue trabalhar com isso, é o nutricionista, né? É o nutricionista que trabalha dessa forma, porque é a gente que trabalha com alimentação, né? Montando o plano alimentar aí das nossas pacientes, tá bom? Então, se você é gestante, está ouvindo isso, procura um nutricionista para te ajudar, tá bom? A E um Paulinha tá nutricionista aí, nós vamos deixar especialista. o especialista, nós vamos deixar o arroba, né, da Paula aqui, o contato dela também, para marcar consulta, né, Paulinha? Pra te seguir Isso, nas redes obrigada. sociais também. Né? Seguir nas redes sociais. E aí, pensando nessa questão de agendar com o nutricionista, né? Também a importância de ser um nutricionista materno-infantil, um nutricionista que realmente entenda de gestação, né, Claudinha? Porque muitas vezes, quando não é na gestação, a gente vai reduzir esse carboidrato, né? E quem não é especialista acaba entendendo que na gestação a gente pode fazer isso também, né? E aí é onde a gente vê tudo isso acontecendo com a gestante, né? Às vezes uma restrição de crescimento no diabetes gestacional, porque quando um diabetes que não é na gestação, a gente trata de uma forma diferente, né? Então acaba fazendo mais restrições do que na gestação, né? E aí falando aqui para as gestantes, né? Então o que é esse índice glicêmico que a gente está falando? É a velocidade com que é absorvido esse açúcar no sangue, né? Então, tem os de alto índice glicêmico, médio, baixo índice glicêmico, e faz liberar rápido, e assim, os de alto índice glicêmico, ele faz liberar rápido esse açúcar no sangue, né? Aumentando, então, a produção de insulina e acaba mantendo essa glicemia, insulina muito alta, favorecendo aí esse ganho de peso e o risco para um diabetes gestacional, né, Claudinha? E aí é por isso que a gente precisa pensar nos alimentos que liberam essa glicose de uma forma mais lenta, né, gradual, que são os de baixo índice glicêmico. Só que aí, para a gente não ficar pensando na gestação, que já tem tanta coisa, né, para pensar, qual que é de baixo índice, qual que é alto índice glicêmico, então a gente pensa na carga glicêmica, né, que é para não fazer essas restrições também desnecessárias. E aí, como que a gente faz esse controle aí de carga glicêmica? Sempre consumir o carboidrato, né? Nunca consumir o carboidrato sozinho, sempre com fibra, proteína, uma gordura boa, por exemplo. Nunca comer a fruta sozinha. Sempre a fruta associada com uma proteína, com sementes, né? Com cereais integrais. E aí, lá no finalzinho aqui, vou tentar colocar aí uns exemplos de cardápio para estar ajudando também, né? Opa! E as proteínas, como ficam essas proteínas ao longo do dia? Sim, né? Sempre uma boa ingestão ao longo do dia. E a gestante, na maioria dos casos, né, elas diminuem essa ingestão proteica, principalmente na fase que mais precisa aumentar, né, que é no terceiro trimestre. Isso acontece pelos incômodos desse período, né, a barriga é maior, a digestão fica mais lenta. Então, sempre tentar consumir pelo menos uma porçãozinha, né, de proteína em todas as refeições. E aí, com isso, já vai trazer mais saciedade, ela já vai ficar mais satisfeita, né? E a gente consegue controlar aquela vontade de doce também, né? Que acaba tendo, principalmente nesse período, e consegue controlar com isso o ganho de peso, né? E o que pode estar colocando ali como fonte proteica, né? Durante o período todo. Então, ovos no café da manhã, algum tipo de carboidrato com hummus, né, que é a pastinha de grão de bico. Então, sementes e castanhas também tem um bom teor ali de proteína, petisquinho de grão de bico, módulos de proteína, que muitas vezes é o que mais ajuda, né, o whey protein ou a proteína vegana ou a proteína de colágeno. Na minha prática clínica, eu uso praticamente mais a proteína de colágeno, nos lanches intermediários ali, principalmente que são mais corridos, né? Então,
bate uma fruta com a proteína de colágeno. Muitas vezes eu falo até de colocar por cima quando é uma proteína neutra, né? Então não vai sentir o sabor, coloca por cima da fruta. Carnes, ovos, peixes, se vegetarianas, leguminosas. Então, além de dar muita saciedade, né, ela vai evitar com que aumente aí a ingestão calórica. Então, a proteína, a partir do segundo, terceiro trimestre, é de extrema importância, né, esse consumo adequado. E lembrando que tudo é equilíbrio. Excesso de proteína aumenta a glicemia. Então, mais uma vez, né? Nutricionista para acompanhar a gestante é fundamental. Então, a gente tem que ter todo o equilíbrio entre esses macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídio. E falando em lipídio, como que eles ficam aí para esse controle de peso? Controle também tem que ter, né? Muitas vezes também eu vejo muita gente fazendo restrição de tudo, né? Porque a gordura vai ganhar peso, castanho não posso, isso eu não posso. Então, assim, sempre de boa qualidade, né? Por exemplo, abacate, uma guacamole, ou um abacate até amassadinho só ali no carboidrato, castanhas, o ômega 3, né? Na suplementação, manteiga, de preferência ali a ghee, né? Azeite de oliva e sempre pensar também no ômega 3, igual eu acabei de citar. E também pensando, além de gorduras, né, Claudinha, além da alimentação, então, a hidratação adequada nesse período, atividade física, quando liberado pelo obstetra, né, e a qualidade do sono. Então, para ter essa qualidade do sono, a gente precisa fazer também muito ajuste na alimentação, né, na questão de horário que vai se alimentar, que tipo de alimento que vai fazer ali no jantar. Muitas vezes a gente precisa retirar alguma coisa para ela se sentir ali mais leve, né? Principalmente no final da gestação. Respeitar o ritmo circadiano, né? Os horários também ali das refeições, tomar café da manhã mais cedo, jantar mais cedo, né? E aí a cerejinha do bolo, que é a suplementação, né, Claudinha? Isso mesmo. Nada adianta o suplemento se não tiver uma boa alimentação, né? Igual a Paula falou. É a cereja do bolo, é o plus. É a suplementação que a gente faz. Muito bom, muito bom, muito bom. Adorei esse bate-papo, né? Que bom, É, Cris. a gente fala muito realmente da alimentação, né? A gente focou aqui realmente na questão da alimentação. É importante ter todo esse equilíbrio, mas para controlar o ganho excessivo de peso, ainda assim, é necessário pensar na atividade física, no sono regular, né? Até para não haver aumento de cortisol também, que pode atrapalhar toda aí a programação metabólica desse bebê, né? Então, é fundamental a gente ter todos esses cuidados. São os pilares, né? Alimentação, atividade física, sono, suplementação. Eu acho que são 4 aqui que a gente pode colocar como sendo importantes nesse processo de controle de ganho excessivo de peso na gestação. Sim, sim. E aí, falando dessa suplementação, né? Na gestação, ela tem que vir, né, Claudinha? Porque com a alimentação a gente não consegue suprir, né, toda essa demanda que tem na gestação. Então, necessita da suplementação e personalizada. Né? E com essa suplementação personalizada, a gente também ajuda nesse controle de ganho de peso, controlando a Principalmente, inflamação e etc. principalmente quando a gente pede os exames e vê que, numa grande maioria das vezes, elas apresentam algumas deficiências ou insuficiências nutricionais de zinco, de selênio, às vezes até mesmo de magnésio, que são nutrientes importantíssimos para a sinalização de insulina, para controle do ganho de peso, para proteger contra a inflamação, né? E aí, esses nutrientes a gente precisa ajudar a equilibrar, a repor, né? Porque a demanda realmente na gestação é muito grande. Sim, Maravilha. perfeito. Quer fazer mais alguma colocação? Não, Claudinho, acho que isso mesmo, pensar também na questão do inchaço, né? A alimentação, ela vai ajudar também a controlar,
né, tudo isso, a suplementação, por exemplo, de magnésio, que é onde a gente não consegue suprir, né, somente com a alimentação, sobre a proteína que a gente falou. Então, muitas vezes a gente vê esse inchaço, vê um ganho de peso na balança, né? Mas quando a gente consegue controlar essa proteína, esse inchaço diminui também, né? Muitas vezes. É lógico que tem outras causas, mas o que a gente mais vê na prática clínica é isso, né, Claudinha? Então, acho que só um adendo aqui, Importantíssimo para fechar com chave de ouro, né? né? É isso aí. Paulinha, minha querida, muito obrigada. Eu espero receber aqui você aqui outras vezes, porque eu adorei o nosso Eu que bate-papo. agradeço o convite, Claudinha. Espero vir mais vezes para contribuir aqui com outras nutris também e com as gestantes, né? Principalmente de alto risco. Isso aí. Então tá, obrigada, espero que vocês tenham gostado. Assiste mais vídeos por aí. Beijo, beijo. Beijo, beijo.